Olá, Descomplicado! Confere a novidade que o Descomplica TCC preparou para você. Anota aí o top 10 de dicas das professoras Vanessa Alves e Alzira Carla, as 10 principais dicas da live Como Fazer Referência. Top 1. De acordo com a norma de referências da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT-NBR 6023-2018, página 3, referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite a sua identificação individual. Lembre-se que essa norma foi atualizada em 2018 e substituiu a edição anterior de 2002, que não deve mais ser consultada. Nesta norma encontram-se os seguintes tipos de fontes: monografia, correspondência, publicação periódica, artigo, evento, patente, documento jurídico, legislação, jurisprudência, filmes, vídeos, documentos eletrônicos, redes sociais, mensagens eletrônicas e muito mais. Top 2. Para elaborar uma referência, atente-se para os elementos essenciais e complementares indicados na norma. Para saber quais são, busque no sumário o tipo de fonte que está referenciando, localize-a e verá logo a descrição desses elementos. Observe os exemplos que não terá como se confundir. Não esqueça que, se optar por inserir elemento complementar, deve incluí-lo em todas as fontes do mesmo tipo. Por exemplo, caso insira o número de páginas ou o número do ISBN de um livro, em todas as referências de livro, esses elementos complementares também devem aparecer. Top 3. Os elementos essenciais, ou seja, indispensáveis em uma referência, em se tratando de livros, são autor, autores, título, subtítulo se houver, edição se houver, local, editora, data de publicação. Veja o exemplo e observe também a padronização da pontuação. Use os elementos complementares apenas se considerar importante para complementar a identificação daquele documento. Top 4. As referências têm uma forma padronizada de apresentação e devem obedecer à sequência dos elementos essenciais e complementares, ser organizada ao final do trabalho em ordem alfabética de seus elementos, ser elaborada em espaço simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separada entre si por uma linha em branco de espaço simples, apresentar pontuação uniforme para todas as referências e uniformizar o recurso tipográfico, negrito, itálico ou sublinhado, utilizado para destacar o elemento título. Top 5. As referências de fontes disponíveis na internet, além de apresentarem os elementos essenciais e complementares, devem registrar o endereço eletrônico precedido da expressão disponível em e da data de acesso, precedida da expressão acesso em. Veja esse uso no exemplo da referência de um artigo disponível em periódico online. Top 6. Quando uma fonte possui organizador ou organizadores, a referência deverá iniciar pela indicação deste ou destes, mencionando o seu tipo de participação na forma abreviada, em minúsculo, no singular e entre parênteses. Vamos deixar mais claro a partir do exemplo de uma coletânea que tem duas organizadoras. Esta forma também se aplica para compilador, editor, coordenador, entre outros. Top 7. A norma de referências de 2018 não menciona mais o uso do traço sublinear para substituir a repetição do mesmo autor na lista de referências. Então, deve-se repetir o nome do autor, ou seja, quando você referenciar 2 ou mais documentos do mesmo autor, nas referências este nome deve ser repetido e não utilizado o traço para substituí-lo. Top 8. Fonte com autoria desconhecida deverá entrar na lista de referências pelo seu título com a primeira palavra em caixa alta, maiúscula. Veja como aplicar essa norma. Caso o título da fonte comece por artigo, definido ou indefinido, ele também fica em caixa alta junto com a primeira palavra do título. Top 9. Fonte que possui 2 ou 3 autores deve separá-los por ponto e vírgula. Já para fontes com mais de 3 autores, a norma estabelece duas formas: apresentar todos os autores separados entre si por ponto e vírgula, ou apenas o primeiro autor seguido de et al., que significa e outros, e como expressão estrangeira deve ser grafada em itálico. Top 10. A norma de referências traz ainda anexos importantes. Nele se encontram a lista de abreviaturas dos meses do ano em diversas línguas,
abreviaturas utilizadas nas referências com seus significados e o índice remissivo, que é uma lista dos termos abordados e as páginas em que aparecem na norma para ajudar na localização e consulta do que se procura. Gostou? Quer saber mais? Então confere na descrição do vídeo Live 3 como fazer referências, dicas de leitura sobre o assunto. E esse foi o Top 10 do Descomplica TCC sobre como fazer referências. Afinal, complicar para quê? E aí, gostou das nossas dicas? Então se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, não esqueça de curtir o nosso conteúdo e de compartilhar o vídeo com alguém.